Oi, gente, a paz do Senhor. Antes de começar o vídeo, eu quero pedir que você deixe o like, por favor, é muito importante. Quando terminar de assistir, comente o que Deus falou com você e compartilhe com seus amigos. Amém? Hoje eu vou ler Mateus 27, do versículo 45 ao 53, que diz assim: Ao meio-dia começou a escurecer e toda a terra ficou 3 horas na escuridão. Às 3 horas da tarde, Jesus gritou bem alto: Eli, Eli, lama sabachthani. Essas palavras querem dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Algumas pessoas que estavam ali ouviram isso e disseram: Ele está chamando Elias. Uma dessas pessoas correu e molhou uma esponja em vinho comum, pôs na ponta de um bastão e deu para Jesus beber. Mas outros disseram: Espere, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Aí Jesus deu outro grito forte e morreu. Então a cortina do templo se rasgou em 2 pedaços, de cima até embaixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os túmulos se abriram e muitas pessoas do povo de Deus que havia morrido foram ressuscitadas e saíram dos túmulos. E depois da ressurreição de Jesus, entraram em Jerusalém, a cidade santa, onde muitos viram essas pessoas. Amém? Bom, eu quis ler essa passagem porque amanhã é Páscoa, né? O domingo de Páscoa. E eu queria trazer uma reflexão, porque, infelizmente, fala pra mim, quando eu falo sobre Páscoa, a primeira coisa que você pensa, pelo menos eu acho que a primeira coisa que você pensa é o quê? Quando fala sobre Páscoa, você lembra o quê? Ovo de Páscoa. Por mais que nós cristãos, nós sabemos que foi quando Jesus morreu por nós, infelizmente, a Páscoa, da questão da história do coelhinho, nosso ovo de Páscoa e tal, se tornou uma coisa tão grande que a primeira coisa que a gente lembra quando se fala de Páscoa é do ovo de Páscoa. Infelizmente. Só que o importante não é a história do coelho, eu nem conheço, também não tem interesse. O que me importa é a verdadeira história. O que realmente aconteceu na Páscoa, o que realmente mudou a história do mundo, a história de todos os seres humanos, o que realmente é importante. Jesus. A época em que Jesus se entregou por nós. É muito comercial, porque as indústrias querem vender e todo mundo quer chocolate, aí dá para as crianças, nossa e tal, a história do coelhinho, blá blá blá, mas o importante é Jesus. E eu até ouvi isso de uma irmã falando esses dias. A gente não tem que lembrar de Jesus só na Páscoa. A gente tem que lembrar de Jesus todos os dias. Porém, além de muitas vezes a gente não se lembrar de Jesus todos os dias, a gente tem esquecido de Jesus no dia em que ele se entregou por nós. Não foi exatamente no domingo, mas, enfim, isso é questão de data e eu não sei muito bem, então não vou saber explicar, mas enfim. É a época em que Jesus se entregou por nós. E muitas vezes o que a gente faz? Nenhum obrigado Deus a gente fala. E a gente precisa falar muito mais, porque a gente tem uma dívida impagável. A gente nunca vai conseguir merecer o que Jesus fez por nós. Porém, nós precisamos glorificar ao nome dele e falar: poxa, eu não merecia nada. O mais forte dessa passagem aqui é quando fala: então a cortina do templo se rasgou em 2 pedaços, de cima até embaixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. O véu se rasgou, gente. O véu que separava não separa mais. Antes a gente não tinha esse livre acesso que a gente tem hoje. Hoje, pra gente é surreal imaginar que a gente não teria liberdade de orar aonde a gente estiver e falar com Deus, ouvir a voz do Espírito Santo no nosso ouvido. Hoje a gente tem uma liberdade que antes a gente não tinha. E a gente tem a oportunidade de escolher Jesus, escolher seguir a Jesus para que a gente possa receber a salvação e viver a eternidade ao lado de Jesus, ao lado de Deus. Mas se Jesus não tivesse morrido por nós, sacrifício nenhum, obra nenhuma valeria. Nada seria o suficiente para que a gente pudesse viver a eternidade ao lado de Deus. Mas Jesus, o Cordeiro perfeito, sem defeito nenhum, se entregou por nós. E a gente precisa se lembrar disso. Todos os dias a gente precisa escolher Jesus. Todos os dias a gente precisa falar: Jesus morreu na cruz por mim e eu preciso escolher morrer por ele. Eu preciso morrer por ele por quê? Porque eu preciso morrer pro meu eu, para as minhas vontades, para os meus desejos. Porque quando a gente escolhe viver com Deus, seguir os passos de Jesus, a nossa vontade já fica em segundo plano. Primeiro a gente tem que obedecer a Deus e servir a Ele. E muitas vezes a vontade dele vai totalmente contra o que a gente queria, mas é muito melhor obedecer a Ele. Então, que hoje a gente possa refletir
sobre tudo que Jesus já fez por nós. Principalmente o sacrifício dele, que sem isso a gente não teria nada, muito menos a salvação. Mas que amanhã, no dia de Páscoa, a gente possa refletir sobre tudo que Jesus já fez por nós e glorificar ao nome dele, glorificar por ele ter se entregado por nós, porque às vezes a gente fala tanto por isso, fala isso da boca para fora, mas a gente tem que refletir. Cara, se eu tivesse um filho, eu entregaria o meu filho por um povo que não merece? Um povo que só me rejeita? Eu entregaria o meu filho? E eu, como filho, me entregaria pelos meus irmãos, que nem muitas vezes me rejeitaram, muitas vezes nem querem a mim? Eu me entregaria? Será que eu me entregaria? Não, ninguém se entregaria. O ser humano, ele só se entrega, verdadeiramente só morre pelo evangelho. E isso porque o Espírito Santo ajuda, porque fora isso ninguém se entrega por outro. Não porque as pessoas que se entregam por outros foi porque elas amaram. Ai, nossa, o marido entrou na frente da mulher e morreu porque ele amava ela e eles viviam um relacionamento. Só que Jesus nos amou mesmo a gente não merecendo. E a gente não fez nada por merecer e nunca vai fazer. A gente não merece. Então, Deus entregou o seu filho, Jesus se entregou por pessoas que não mereciam. A gente não vale nada. A gente não merece. A gente é falho. Muitas vezes a gente escolhe agradar aos homens do que agradar a Deus. Muitas vezes a gente escolhe obedecer aos homens do que obedecer a Deus. Muitas vezes a gente dá mais valor à palavra dos homens do que a Deus. E Deus deu seu filho por nós. Jesus se entregou por nós, mesmo se a gente merecer. Então, que hoje, amanhã e todos os dias da nossa vida nós possamos refletir sobre tudo que Jesus fez por nós. Jesus se sacrificou por nós. Jesus rasgou o véu. O véu se rasgou e agora nós vivemos algo novo, algo diferente. O melhor de tudo que Jesus fez por nós foi dar a vida dele por nós, porque o véu se rasgou, nós temos a liberdade de falar com Deus, de clamar a Ele, de ouvir a voz do Espírito Santo e de ter a salvação. E além disso, Deus ainda nos dá muitas bênçãos, nos livra de coisas, nos dá imensas bênçãos e maravilhas que Ele faz na nossa vida. Então que hoje eu e você nós venhamos ser gratos a Ele. E todos os dias da nossa vida nós venhamos nos lembrar e agradecer a Ele por tudo que Ele fez na nossa vida. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado por mais esse dia de vida, obrigado por esse dia abençoado. Pai, neste momento eu peço, Senhor, venha tocar no coração da pessoa que está me ouvindo, no meu. Pai, que todos os dias da nossa vida nós venhamos ouvir, ó Pai, a Tua voz, nós venhamos Te obedecer, nós venhamos buscar mais de Ti, ó Pai, e nós venhamos escolher Jesus e agradecer pelo sacrifício que Jesus fez por nós. Oh, Deus, muito obrigado pelo sacrifício, ó Pai, que Jesus fez por nós. Muito obrigado por entregar o Seu Filho por nós, ó Deus, em nome de Jesus. E que nós nunca venhamos nos esquecer disso, ó Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Bom, gente, é isso. Espero que Deus tenha falado com vocês. Se você é novo no canal, se inscreva. Eu sou a Clarice, oi. E é isso, que Deus os abençoe. Beijos.